Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, no vídeo de hoje eu vou mostrar, comentado ponto a ponto, o capítulo 10 de Juízes, tá? E eu vou mostrar na Bíblia, apesar de breve, eu vou te mostrar o contexto de Jair e o 22. Parece uma postagem política, mas é uma postagem bíblica, meus amados irmãos. E parece que a Bíblia realmente é atemporal. Eu vou mostrar comentando esse capítulo e mais alguma coisa para vocês. Meus amados irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu conto diversos sobrenaturais que o Senhor faz na minha vida, tá? E isso porque eu mantenho uma oração diária, que ela tem um padrão, mas ela não é automática, meus amados irmãos, porque a palavra de Deus diz para você não orar em vãs repetições. Em 1 Reis, né, no capítulo 1, no reinado de Salomão, o Deus ele fala assim: esse povo pensa que de tanto clamar eu vou ouvir. Então, é para orar ou não é para orar? Deus está se referindo ali em Salomão essas pessoas automáticas, as pessoas que não criam nele, só iam para Deus por um, tipo assim, num evento, no automático, numa ordenança. E Deus, ele se achega perto de você com as suas bênçãos quando você tem intimidade com ele. E essa intimidade só poderá vir com fé. Ele é invisível, mas real, a palavra diz, né? Então, se você conversar com ele mesmo não enxergando, assim como estivesse conversando com um amigo que vai te ouvir, tá? Ele vai se achegar a você porque você não está cumprindo o protocolo, você não está mandando um memorando para ele, entendeu? Você não está o tratando como um chefe, como um executivo, você está tratando como um amigo, sem perder o respeito e a soberania. E a sua soberania, né? Então, meus amados irmãos, eu vi que muita gente tem dúvidas nesse contexto de oração. Então, olha só, assim como Jesus ensinou o Pai Nosso, né, como modelo de oração, eu já fiz um vídeo aqui explicando, né, destrinchando o Pai Nosso, o que quer dizer cada palavra dessa oração. Jesus deixou como modelo, né? Eu vou, assim, como eu sou abençoado, assim, por eu orar ao Senhor, né? Porque eu tenho uma oração que não é muito longa, matinal, mas eu penso em Deus de praticamente a cada 40 segundos. Eu estou sempre associando a Deus, eu estou sempre me lembrando de Deus no meu serviço, quando eu vou beber água, quando eu vou lavar louça, entendeu? Então eu gostaria de abrir esse vídeo com uma breve oração para vocês verem como eu faço, tá? Estrutura de oração. Primeiro, meus amados irmãos, uma coisa que eu aprendi na Bíblia: Deus, ele se agrada muito mais numa oração de agradecimento do que uma oração de pede-pede, que eu chamo de oração de sanguessuga, tá? O outro ponto também, por isso que é fundamental vocês estudarem a Bíblia, é você usar a palavra dele em suas orações. Senhor, a sua palavra diz isso, então eu estou orando. Isso agrada ao Senhor. Para o Senhor, o Senhor pensa assim: esse meu servo, minha serva, está lendo a minha palavra, está dando crédito à minha palavra. Tu está me entendendo? Deus, ele quer fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu vou fazer um modelo de oração que eu faço todo dia, variando para não cair no automático. E eu peço que vocês, assim, arrumem o seu estilo. Eu vou falar o nome de uma pessoa, assim, eu não vou falar o nome de uma pessoa para não expô-la, mas eu vou falar só por pessoa. Porque quando Jesus fala assim, quando ele dá o modelo da oração, ele começa: Pai Nosso, não é Pai meu, nem Pai seu. O que Jesus já quer dizer logo de cara ali? Traga um irmão para a presença do Senhor e agradeça pela sua vida. Ah, Ricardo, eu não tenho muita coisa para agradecer não, que só está acontecendo luta, eu só que agradeça por estar vivo. E dependendo do tamanho da luta, se você está na obediência, se você está na prova, o seu galardão também é grande. É proporcional até, maior, né, do que a sua batalha. Então, o que está faltando ao povo de Deus, ao povo brasileiro, é paciência. E isso se chama epomené, perseverança na fé. A paciência, né, que gera esperança, Paulo fala, é você esperar o tempo do Senhor, entendeu? Então vamos lá. Eu vou no meu quarto de oração todo dia de manhã e eu inicio minha oração assim, ó:
Senhor Deus Todo-Poderoso, ó, louvando as qualidades dele, sem falsidade, irmão, sem falsidade. É um respeito que você tem que ter pelo Senhor, que ele é 3 vezes santo, tá? Vamos lá então, vamos começar. Senhor meu Deus, louvado e exaltado seja seu maravilhoso nome. Deus poderoso que tem a terra como estado dos seus pés. O melhor arquiteto de nação que eu já vi na minha vida, Senhor. Tu és dono da vida e dono da morte. Senhor, meu Pai amado, bendito, tu tens sido, Senhor, meu Pai, o meu amigo e o meu irmão, Senhor. Como tu disseste na tua palavra, já não vou chamo mais de servo, chamo de amigo. Então, Senhor, eu estou aqui mais um dia para agradecer, Senhor, por ter aberto os olhos. Ô meu Pai amado, não me olhe com olhar de justiça para eu não ser consumido, mas sim pelo seu olhar de misericórdia. Acima de tudo, a misericórdia que o Senhor me concedeste de pregar sua palavra, meu Pai amado. Seja por boca, seja por vídeo, seja por texto, Senhor, para que alcance mais e mais pessoas. Senhor, eu sou um pecador custo mais, meu Pai amado, por isso tem misericórdia de mim. Mas eu venho aqui humildemente, Senhor, com essa oração como oferta de cereal agradável a Ti, como gordura, meu Pai amado, que sobe as suas narinas e te agrada. É uma oferta de agradecimento e de gratidão. Primeiro por eu ter acordado, meu Pai amado, porque o Senhor é o dono da vida e da morte. O Senhor deu mais um dia, Senhor, para mim. Então o Senhor tem um propósito na minha vida. Senhor, eu acordei com todos os sentidos, enxergando, meu Pai amado, com as minhas mãos, Senhor, se movimentando, os meus pés, meu Pai amado, minha consciência, Senhor. Não estou com dor, meu Pai amado. O Senhor tem me dado uma noite de sono tranquila. O Senhor tem me provido uma casa maravilhosa, espaçosa e arejada, meu Pai. O Senhor tem, meu Pai amado, me garantiu, Senhor. O Senhor me deste, meu Pai amado, muito além do que eu mereço. Um bom carro que eu estou podendo pagar, meu Pai amado. Eu te agradeço, meu Pai amado, pelo abençoar dos meus clientes, por eu poder pagar minhas contas, meu Pai amado, sem me preocupar, pelo pão da minha mesa, pelo meu supermercado, Senhor. Tudo isso eu te agradeço, Senhor, porque isso veio de Ti, porque sem Ti eu nada teria, eu nada seria, meu Pai amado. Então tô aqui te agradecendo por essas coisas, meu Pai amado, aparentemente simples, Senhor. Mas só quem vai no hospital sabe que tem gente que está com a locomoção comprometida, meu Pai amado. Tem gente que não consegue sequer respirar, Senhor. Ô meu Pai amado, eu estou, meu Pai amado, com todos os sentidos. E eu vou usar todos os sentidos para te agradecer, meu Pai amado. Então, meu Pai amado, eu te agradeço pela saúde da minha esposa, Senhor, pela saúde dos meus filhos, meu Pai, até pela saúde dos meus cachorrinhos, Senhor, que eu tenho, que o Senhor permitiu. Tudo, meu Pai amado, foi o Senhor que permitiu, então eu te agradeço. Eu faço essa oferta para Ti de agradecimento, Senhor, porque para mim nada peço, Senhor, porque eu tenho consciência que o Senhor me deste além do que eu mereço, meu Pai amado. Mas eu estou pedindo, meu Pai amado, como exemplo, aquela pessoa, Senhor, cujo câncer está comendo, meu Pai amado. Mas eu sei que, Senhor, que ele está se rendendo a Ti, meu Pai amado. Eu sei que mesmo assustado ele está se achegando a Ti, porque ele vai descobrir, Senhor, que aonde o médico para, aonde a medicina para, o Senhor avança. Porque o Senhor é um Deus sobrenatural. Eu já vi o Senhor curar câncer, eu creio que isso veio de Ti. Então, meu Pai amado, vai entrando, Senhor, nas artérias, nos órgãos, nos ossos, na corrente sanguínea, tudo que não provém de Ti, que vem dessa doença maldita criada por Satanás, Senhor, que seja extirpada, meu Pai amado, que seja eliminada, meu Pai amado, para que o Seu nome seja grande naquele lugar e abençoe a sua mãe, meu Pai amado, o seu pai, a sua esposa e os seus filhos, Senhor. Aproveite, derrama a Tua glória, meu Pai amado, e faça Seu nome grande, santifique o Teu nome naquela área, meu Pai amado, para que todos saibam que só existe um Deus em Israel, que é Tu, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor. Eu oro com fé porque Ele é um bom homem, meu Pai amado. Ele se desviou, meu Pai amado, ele pecou, meu Pai amado, mas quem não peca, Senhor, o importante, meu Pai amado, é que o Senhor tem poder, meu Pai amado, de convencimento através de sonhos, de pesadelos que seja, meu Pai amado. E como o Senhor diz em Apocalipse 3,
E se tiver de prostrar de uma cama, proste, meu Pai amado, mas salve, que ele se arrependa e veja a glória do teu poder, que o mundo tenta esconder, Senhor. Estende as suas bênçãos, meu Pai amado, para minha ex-vizinha, Senhor, que está lutando, meu Pai amado, contra essa doença, e eu sei que ela vai vencer, e eu sei que aqueles demônios terão as pernas quebradas pelo seu poder do Espírito Santo. Abençoe todos naquela rua, meu Pai amado, os seus negócios, meu Pai amado, e suas famílias, Senhor. Senhor, eu venho fazer uma oração também, meu Pai amado, pelos moradores de rua, Senhor. Pessoas, meu Pai amado, que flertam com fracasso, meu Pai amado, social. Pessoas que estão morando embaixo do viaduto, meu Pai amado, independente se seja culpa delas ou não, meu Pai. Mas elas estão ali expostas, meu Pai amado, à violência, ao impropério, Senhor. Assim como esses catadores de recicláveis, meu Pai amado. Faça-os convencer, meu Senhor. Faça-os convencer, meu Pai amado. Se eles estão vivos, se eles acordaram hoje vivo, é porque o Senhor pode transformar esse lamento em baile, meu Pai amado. Porque tu tudo podes, meu Pai amado. E vai visitando os hospitais, meu Senhor. Vai visitando, meu Pai amado, aquelas pessoas que estão lá com medo, meu Pai amado, com doença, com dor, Senhor. Com medo tanto da doença quanto do abandono dos parentes, meu Pai amado. Ô, Senhor, vai dando um alento, Senhor. E vai guiando a mão de todos os funcionários dos hospitais, Senhor. Dos enfermeiros, auxiliar de enfermagem, do faxineiro, do médico, do cirurgião, do diretor. Aquele que trabalha em harmonia para dar um paliativo para o teu povo, Senhor. Nós estamos precisando de Ti, Senhor, porque governantes são falhos, são corruptos, meu Pai amado. Senhor, eu oro pelos meus irmãos no Sudão, Senhor, que estão sendo perseguidos por proferir o Seu nome. Ó, Senhor, eu sei, meu Pai amado, que eles têm já lugar certo diante do Teu trono, como diz Tua palavra, Senhor. Mas, Senhor, dê um alento para eles, meu Pai amado. Que eles não esmoreçam na fé, Senhor. Imagem de satélites mostra que estão sendo massacrados apenas por confessar Seu nome, meu Pai amado. Mas eu sei que o Senhor vai pesar a mão nesses malfeitores, meu Pai amado, que não há mal que dure para sempre. Assim como eu oro pelos meus irmãos da faixa de Gaza, Senhor, que está literalmente passando o pão que o diabo amassou na mão daqueles bandidos terroristas, Senhor. Desce a mão neles, meu Pai. Eu oro por Israel, Senhor, pelo Benjamin Netanyahu. Eu oro pela China, Senhor. Eu oro pela Rússia. Eu oro pelos meus irmãos da Venezuela, meu Pai amado, e da Colômbia. Eu oro pelos Estados Unidos da América e todo o povo americano e os brasileiros que lá moram. Eu oro pelo Donald Trump e seus mandatários, que é instrumento na sua mão, Senhor, aleluia. Um instrumento de mudança profética, meu Pai amado. Porque eu creio nisso, eu creio em Apocalipse 17, Senhor. Eu oro também pelo meu presidente, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, meu Pai amado. Eu oro pelo STF, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanin, Carmen Lúcia, todos eles, meu Pai amado. Mas eu oro assim como o Senhor Jesus falou para Judas: o que vocês tiver de fazer, façam depressa. Ó malfeitores, mal de coração, o que tiver de fazer contra o povo de Deus, faça depressa, para que depressa o meu Jesus possa intervir também. Eu oro pelo Jair Bolsonaro, meu Pai amado, nosso ex-presidente que está preso injustamente, Senhor. Eu oro pelo seu filho, Flávio, escolhido por ele para liderar essa campanha, meu Pai amado. Densas trevas já começaram a se levantar e se manifestar. Isso é só o começo. Guarde o meu Pai amado de qualquer atentado, de facada, de tiro, Senhor. De qualquer coisa que possa vir no tirá-lo do páreo, meu Pai amado. Me dê sabedoria, Senhor, para guiar essa nação, meu Pai. Oh, meu Pai amado, eu confio em Ti, Senhor. Está tudo desenhado, meu Pai amado. O Senhor confunde os sábios, meu Pai amado. O Senhor confunde os estudados. Aqueles que vê solução mundana. O Senhor pode mudar tudo no estalar de dedo. E mediante a oração. Então estou aqui cumprindo Romanos 13. E eu sei que meus irmãos também vão cumprir. Vamos orar pela nossa nação. Para que a gente possa comer o melhor dessa terra e viver em paz. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vocês entenderam a estrutura da oração? É por partes, eu vou variando. Então, eu orei por um irmão, por uma outra irmã. Geralmente eu acrescento também pessoas da minha família. A sua oração vai ficando mais longa e o papo vai ficando mais gostoso com o Senhor. É muito bom orar ao Senhor. E eu já falei que qualquer dor que eu tenha no braço, de cabeça, qualquer coisa fica no quarto de oração, irmão. Porque o ardor me disse que com ele não tem remédio. Com ele é no sobrenatural. Eu não estou dizendo que vai acontecer sempre, nem estou
pregando mentira, nem um Deus fantasioso aqui não. É a minha experiência com ele. Eu quero que você tenha a sua experiência com ele, porque, meus amados irmãos, eu vou falar uma coisa, essa situação política, geopolítica, no mundial aí, essas ameaças que estão tendo aí de taxa Pix, de um monte de coisa aí que tá pra vir aí, que pode vir, mas eu tô achando que não vai vir. Tô achando não, tenho certeza. Se vocês pararem para perceber, toda a situação está empurrando para uma coisa só, para você confiar em Deus. E Deus ele vai apertar a tal modo que não vai ter como você confiar em político A, político B, mandatário C. É em Deus, meus amados irmãos. Protesto na rua não adianta de nada. Não vou criticar quem vá, tá? Mas é impossível não perceber certas coisas. A minha irmã ia em protesto. Eu consegui convencê-la, ao contrário. Protesto não adiantou de nada. Isso é um fato. Os tiranos que estão aí não temem protesto na rua. Mas a minha irmã foi num protesto, se eu não me engano foi 7 de setembro do ano passado, que ela passou mal, foi um aviso de Deus. No segundo que ela ia aí. Mas no que teve antes, ela foi aqui no Rio de Janeiro. Uma semana antes do protesto, tinha tombado um caminhão da Ambev, ali perto da Avenida Brasil. Então a carga de cerveja foi toda saqueada. E minha irmã estava falando que eles estavam vendendo Antártica latão lá por R$1, R$2. Carga roubada. Aí eu falo, como é que pode, minha irmã? Um monte de gente bota verde e amarelo. Não estou falando que são todos não, tá, irmão? Mas pessoas botam verde e amarelo para protestar contra a corrupção, a favor de um mandatário que não é corrupto, e comprando cerveja roubada. Meus amados irmãos, as pessoas não estão levando a sério o que está acontecendo. Mas Deus está. E o diabo também, porque lhe resta pouco tempo. Então toda essa situação vai empurrar para você acreditar em Deus. Então quanto antes você praticar a oração, correr para debaixo das asas dele, debaixo das poderosas mãos dele, melhor para você. Então vamos lá. Juízes, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Lembrando que o livro de Juízes, tá ali a história de Sansão, famosa. Eu vou ver se no próximo... Deixa nos comentários se vocês querem que eu fale a história de Sansão. No próximo, fala assim, Ricardo, comenta assim, Ricardo, eu quero no próximo vídeo a história de Sansão, que está no livro de Juízes, a gente continua nessa temática. Então ali está a história de Sansão, está a história de Gideão, que inclusive é depois disso aqui, é antes disso aqui, né, desse capítulo, está a história de Débora. O livro de Juízes é um livro muito bom, eu gosto de ler. Mas o livro de Juízes, ele sempre alerta que é o seguinte, que não tinha Deus em Israel, então as pessoas faziam, preste atenção nisso, irmão, faziam o que achavam melhor no seu coração. E isso é fatal, irmão. Isso aí é o lema dos ateus. Porque na hora que o bicho pega, também não vai ter salvador, não. Então vamos lá, ó. Livro de Juízes, no capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Passado o tempo de Abimeleque, um homem de Issacar, chamado Tolá ben Puá, neto de Dodô, levantou-se para libertar o povo de Israel. Levantou-se para libertar o povo de Israel. Sem Deus é opressão, irmão. Eles habitavam em Samir, no Monte Efraim. Comandou a nação durante 23 anos, então morreu e foi sepultado em Samir. Preste atenção nisso. Depois dele levantou-se Jair, de Gileade, que julgou Israel 22 anos. Meus amados irmãos, é impossível não associar Jair Bolsonaro, número 22, que é o número dele, do PL. Ele tinha 30 filhos que montavam 30 jumentos e possuíam 30 cidades, chamadas até os nossos dias de Havot Jair, povoado de Jair, que situa nas terras de Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Comum. Nas eleições de 2018, ele disputou com o Fernando Haddad, né? E você pode ver que Haddad na Bíblia é um rei mau, e Jair foi um rei bom, ele julgou Israel. A gente chama de tem reinados que não se destacam muito, porque eles são reinados técnicos, entendeu? São reinados que é mais ou menos parecido com a normalidade. Esse reinado de Lula aí, vamos dizer, ele é completamente atípico, meus amados irmãos. É um reinado de mentira, de corrupção, de filho envolvido em corrupção pesada, roubo de velhinho, um monte de coisa, que nem a imprensa mais está conseguindo esconder. Então isso não é normal, tá, irmão? Antigamente, antigamente as pessoas sabiam roubar, né? Agora não. Tá tudo escancarado, tá tudo muito profético.
Contudo, recomeçaram os filhos de Israel a praticar o que era mal perante aos olhos do Senhor. Servir aos Balaíns, prestar o culto às imagens de Asterote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses Amonitas e aos deuses dos filisteus. E assim como Israel se prostituiu espiritualmente, abandonando o Senhor, e não lhe prestaram o devido louvor e adoração. A adoração a outros deuses, a Bíblia chama de prostituição. Por que ela chama de prostituição, irmão? Porque nós somos considerados, para aqueles que creem, a noiva do Cordeiro. Então, a nossa salvação é nos moldes do casamento judaico, tá? O noivo vem e o noivo volta e dá um tempo para a noiva se preparar. Entendeu? Nesse período é celebrado tipo um contrato. Então a noiva tem obrigações a fazer para esperar o noivo se ataviar, né? Se prendar, coisa que ela não aprendeu ainda e tal, enquanto o noivo vai preparar a casa, vai preparar outras coisas. Nesse período não pode haver prostituição, traição por parte da noiva, porque senão o contrato está encerrado. Você acaba com essa história, irmão. Tem irmão me mandando aí, tem pastores falando assim: se você estiver num bordel, se você estiver numa boca de fumo, no baile funk, se chegar a tua hora, Deus vai te pegar, porque a salvação ele já conseguiu na cruz do Calvário. Isso é uma mentira, irmão. Isso é uma mentira rebatida em vários pontos da Bíblia. Uma das principais é: sem santificação ninguém verá a Deus. Então não faz sentido, meus amados irmãos. Isso é uma mentira que causa comodismo. Tu tá me entendendo? Que negócio é esse? A parábola do rico e do Lázaro mostra que você sendo salvo ou condenado, a sua consciência permanece. Você vê lá o diálogo do rico falando com o pai Abraão: pai Abraão, deixa que eu saia daqui para avisar os meus irmãos para não vir no lugar que eu tô. Ele tinha consciência do que ele fez, irmão, onde ele estava. Tá me entendendo? E Lázaro estava lá no seio de Abraão. Aquela parábola ali, ela não flerta com o espiritismo igual alguns pregam, não. Sim. Tu tá me entendendo? Porque em Hebreu, a Bíblia não entra em contradição. Em Hebreus 9:27 está dizendo que está ordenado o homem morrer uma só vez, após a morte e o juízo. Então o rico tinha consciência do que ele tinha feito e pediu para Abraão voltar. Aí Abraão fala assim: não, ele tem o Moisés e os profetas, que sigam ele. Tu tá me entendendo? Que sigam ele. Você não pode sair daqui, meu irmão, um camarada rico. Você já morreu, tem um abismo aqui, ó. Morreu, já era, irmão. Você tem que fazer o que é certo em vida. Tu tá me entendendo? Então, vamos acabar com essa historinha, para depois não falarem, igual minha mãe falava, que Santo Antônio te enganou. Você perde a sua salvação, sim. É só você se prostituir. E tu tá pensando que é só com esses deuses aqui, ó? Balaim, Astarote, Arã. Sabe o que ele tá, que é os deuses? Sabe o que é idolatria, meus amados? A pessoa pensa que idolatria é você ter uma imagem de Nossa Senhora Aparecida de São Jorge dentro de casa e prestar culto a ela. Também é. Mas idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Em Deuteronômio, se eu não me engano, 28, ele está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Em Jeremias ele fala que ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é extremamente ciumento, que a tradução eufemística bota como zeloso, mas aquela palavra quer dizer ciumento. Ele é extremamente ciumento, ele não divide a adoração. Ou é ele, ou é outros deuses. Entendeu? É que tem gente que pede. Aqui, esses monte de deus aqui, hoje em dia, um é o celular, outro é a televisão, o outro é o carro, outro é a casa, tem gente que idolatra a casa, outro é filhos, que tem gente que idolatra filho, a ponto de ferir a palavra para não, como é que se diz? Repreender o filho. E o povo foi bagunçando, foi outros deuses. Você tá me entendendo? A idolatria. Você entendeu agora em Mateus 24? Quando Jesus ele fala assim, ó: aquele que está no campo, não volte para a cidade, porque é na cidade que está a idolatria. É na cidade que está os campos de futebol, as bets, a casa do Big Brother, a Rede Globo, a Marquês de Sapucaí do Carnaval. É lá que estão todas as idolatrias que te desviam de Deus. E o que tem no campo? Árvore que dá frutos. Deus te enxerga como árvore, Salmo 1. Será como árvore plantada junto a ribeiro de água. A água é a palavra. Então ele está falando: não volte nessa hora do reinado de Anticristo, fica em comunhão com seus irmãos que dá frutos, aleluia, e frutos dignos de arrependimento. Não volte para a idolatria. É isso que Jesus está dizendo. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus e amonitas.
Meus amados irmãos, não é que Deus vai jogar pedra. Tem coisas pontuais que ele faz isso. Aí ele simplesmente entrega na mão do inimigo. Se você votar errado por idolatria, porque a idolatria é a televisão. A televisão ganha dinheiro para querer botar um candidato corrupto que só vai favorecer eles e os amigos dele. Aí você vai e vota nesse candidato. Aí você fica sofrendo aí. Tu tá me entendendo? Se deixar, esse governo aí vende o Brasil todo para a China. Outras nações que vão vir aqui castigar. Você viu o protesto que está acontecendo em Camaçari, na Bahia? Da fábrica da BYD, dos carros elétricos chineses? Que elas estão falando que os empresários lá da BYD estão explorando os trabalhadores, que não sei o quê. Meus amados irmãos, chinês é isso. Se você pesquisar direitinho, a Apple, que fabrica o iPhone, ela monta os iPhones na China. Eles ficam lá montando 10 horas por dia lá, de manhã até de noite, montando iPhone lá por 25 cents de dólares por dia. Isso é exploração. É um trabalho escravo. Mas chinês é isso. Mas não estão flertando com o chinês? Só vão reclamar quando a bomba estoura? Você tem que ver isso antes, irmão. A gente tem que se libertar dessas coisas antes. E naquele ano os venceram e humilharam. Durante 18 anos oprimiram impiedosamente todos os filhos de Israel. Logo depois do reinado de quem? Jair, que governou Israel por 22 anos. Quem tu acha que veio depois de Jair Bolsonaro? E por que essa humilhação toda? O Lula foi humilhado lá na Indonésia agora, esse final de semana. Voltou a falar aquela besteira de criar uma moeda única, não sei, meus amados irmãos, não adianta brigar com dólar. E o Trump já falou que não vai tolerar isso. Ele está testando a paciência do rei Jeú. O rei Jeú não está aqui para brincadeira não, irmão. E mandou tirar a delegação brasileira de todo lá. Falou assim, get here the guy, tira esse homem daqui. E mandou expulsar a delegação brasileira. Foi uma humilhação, irmão. Durante 18 anos oprimiram impiedosamente todos os filhos de Israel lá do leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas, de igual modo, atravessaram o Jordão para guerrear contra Judá, Benjamim e contra a tribo de Efraim. E a mais terrível angústia assolou o povo de Israel. Está em angústia, irmão? Então os israelitas clamaram a Yavé confessando, temos pecado contra ti, porque abandonamos o culto ao Senhor nosso Deus, a fim de servir aos Balaíns. Então Yavé os questionou, quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, quando os sidônios, amalequitas, os maonitas os escravizaram e vós clamaste por mim, não vos salvei prontamente da mão desses inimigos? Primeiro ponto a observar aqui, arrependimento. Clamou para a pessoa certa, para Deus, e Deus responde imediatamente. Mas Deus tem um questionamento aqui, mas ele responde imediatamente, meus amados irmãos. Se você ficar na falsidade, consultar Deus como um mero protocolo, Deus não vai ouvir e nem vai te responder. Isso está na Bíblia. Olha o que eles fizeram. Clamaram, Yavé, temos pecado contra ti, ou seja, eu errei contigo, meu Senhor. Me perdoa. Porque abandonamos o culto ao Senhor nosso Deus a fim de servir aos Balaíns. Confessou. Deus responde. Mas olha o que ele fala. Eu não te salvei prontamente da mão dos inimigos, quando você clamar a mim. Apesar de tudo, vós me abandonaste para cultuar outros deuses. Por isso não livrei mais. Ide, rogai aos deuses que escolheste para adorar. Eles que vos salvem no tempo de vossa aflição. Então os filhos de Israel responderam a Yavé, ó Senhor, de fato nós pecamos contra ti, tratamos, foi como melhor te parecer. Mas somente supliquemos que nos liberte desse dia terrível. Deus, ele questionou aqui, irmão. Tem uma hora que Deus questiona. Aqui que ele está falando aqui. Ele repete isso em Jeremias. Você não confiou em Lula? Vai lá pedir o Lula. Tá vendo o correio aí? Ficou até sem um Vale Natal de R$2.500, chamado Vale Peru, né? Peru de Natal. Aí um monte de gente falando, faz o L. Cara, vai fazer o quê? Eles botaram o vídeo aí, votaram em peso nesse homem aí que acabou com a empresa deles. E vão botar eles na rua. O Correio já era, não tem mais jeito, é falência, está em estado de falência. Por causa de incompetência de gestão, mas uma coisa, meus amados irmãos, é você votar e você ser enganado depois. Outra coisa é você ser avisado. O nome disso é arrogância, irmão. Se eles não se arrepender dali para miséria, eu acabei de orar aqui por pessoas em situação de rua, vai multiplicar. Porque isso aí é uma maneira que Deus bota, isso é uma cama de Apocalipse 3, que Deus bota para a pessoa se arrepender. Tá? Ele está falando, vai lá, pede a ele. Pede aos teus deuses. Igual os venezuelanos, vocês não servem a Nossa Senhora de Guadalupe, pede a ela. O Nordeste, você está passando sede aí, não tá? O Nordeste do Brasil.
Você está aí com corrupção, carro-pipa, seca tremenda, né? Morrendo de fome vocês aí, pede ao Padre Cícero. É isso que Deus está falando. Você tem que direcionar a adoração ao verdadeiro Deus, irmão. Larga, se arrepender, que Deus vai abrir, vai tirar as escamas dos seus olhos. E vocês vão ver que vocês estão sendo enganados pela Rede Globo, pelo seu falso pastor, pelo seu falso padre, tá? Pessoa que vai na igreja desse tal de padre Júlio Lancelotti, com todo o respeito, tem que levar uma coça. Tem que levar uma coça. E essas pessoas ficam falando mal dos outros. Aí quer apontar dedo para falso pastor, para falso crente. Pelo amor de Deus, né? Um homem até pedófilo ele é. E foi provado, isso aqui não é boato, não. Em seguida, eles destruíram os objetos sagrados e imagens que havia confeccionado em adoração aos deuses pagãos e prestaram culto ao Senhor. Então Yahvé teve profunda compaixão deles e não suportou mais o sofrimento do teu povo. Olha só, houve um clamor, houve um arrependimento. Aí Deus veio, respondeu e sentou a madeira. Aí o que o povo falou? Pô, então, tudo bem, senhor, pode fazer do jeito que o senhor quer fazer. Ou seja, se tiver de descer a mão, desça, meu pai. Mas nos livre. De uma maneira ou de outra, nos livre, que a gente não aguenta mais. E o terceiro ato. Quebraram os ídolos. Não estou falando para você jogar teu celular da janela, nem sair quebrando tua televisão com martelada, não. Eu não estou nem falando para você deixar de assistir velha mídia, não. Eu estou falando para vocês deixar de acreditar. Que tem um monte de gente aí, agora que esse ator aí, Jim Caviezel, que fez Jesus na Paixão de Cristo, está fazendo um filme com o Bolsonaro. Aí estão falando assim, ele fez o papel de Jesus, agora está fazendo o papel de diabo. Em que base eles estão falando que o Bolsonaro é diabo? O que o Bolsonaro fez? Tudo que é ruim que falaram de Bolsonaro veio da Rede Globo. Ídolo! Eu estou falando para você deixar de acreditar. Entendeu? Ou acreditar desconfiando. Eu deixei até de assistir a Revista Oeste. Meus seguidores do Facebook sabem disso que eu botei o texto. E eu expliquei por quê, meus amados irmãos. E a maioria concordou comigo. Mas é muito difícil quando se tem uma idolatria, a jornalista, essas coisas assim, você largar. Mas comigo não tem esse negócio não. Até se Bolsonaro vacilar, eu largo ele de mão. Ele, Flávio, Eduardo, qualquer um. Paulo Figueiredo, se vacilar, eu também deixo de largar. Eu largo de mão, deixo de seguir. Então eles destruíram. Tá o passo a passo aqui. E aconteceu que o exército dos amonitas foi convocado e acampou em Gileade. Então os filhos de Israel se reuniram e acamparam em Mispá. E os líderes do povo de Gileade combinaram um com os outros. Aquele que iniciar o ataque contra os amonitas será chefe por todos os habitantes de Gileade. Até aqui que acabou o capítulo 10. Mispá. Sabe o que quer dizer Mispá? Justiça. Meus amados irmãos, eu vou encerrar o vídeo. Que eu já falei o que eu tinha que falar. Mas eu vou falar uma coisa, vou repetir uma coisa que o Ardor está pedindo para repetir. A Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A Bíblia te ensina a buscar a perfeição, mas se você não alcançá-la, porque a plenitude da perfeição é no arrebatamento. Se você não alcançar a perfeição na terra, não se frustre. Mas tem uma coisa que está disponível para todos: seja justo. Quando você chama uma pessoa de demônio sem a pessoa ter culpa, meus irmãos, você está sendo injusto. E os injustos não herdarão o reino. Está na hora de a gente ter responsabilidade, meus amados irmãos. Não, porque o cara é presidente, o cara é um empresário, o cara é um senador, não quer dizer que você possa cometer injustiça. Sejamos justos. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo e Deus abençoe a todos grandemente.